Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula resumo aqui de produção de jogos. Aqui é o professor Roque Anderson e hoje eu vou mostrar como fazer um joguinho tipo Invader Space, Galaga e outros. Então eu já tenho aqui uma cena previamente preparada, tem uma câmera do tipo ortográfica, tem uma luzinha direcional, vou tirar ela aqui da nossa área de visão. Tem um playerzinho que foi construído com assets da Unity, né? No caso aqui, deixa eu tirar esse aqui, uma cápsula, duas outras cápsulas, um cubinho rotacionado e pronto. Dentro de um Game Object vazio. Nesse Game Object vazio eu tenho dois colisores, justamente para dar um formato mais simples para o meu objeto. Então, na verdade, eu ainda podia reduzir isso aqui. Pegar esse colisor aqui, diminuir, não. Esse aqui, porque não vai haver colisão nessa área. Então pronto, não preciso colidir um com o outro. Tenho aqui um OVNI. Esse OVNI é feito com uma esfera que foi escalada. Então é uma esfera. Aqui uma outra esfera, que eu coloquei uma textura de um material transparente, para dar para ver o ET aqui dentro. E tudo isso dentro de um Game Object vazio que tem esse colisor também como um box. Tenho também um canvas. Esse canvas eu coloquei dois texts com uma fonte específica. A fonte está aqui. Coloquei o nome dos texts, né, como TXT Score e TXT Life. Isso aqui vem junto com o Canvas, né, o Event System, justamente para capturar os eventos. E coloquei mais alguns elementos no cenário. Coloquei um Square, que no caso é um elemento 2D que vai compor meu fundo. Esse objeto eu coloquei um sprite nele. Tá aqui um sprite, que é esse sprite do fundo, das estrelinhas. Esse objeto, apesar de ser um objeto 2D, ele está no espaço tridimensional. Né? Então coloquei ele aqui para o fundo. Já que a minha câmera não é perspectiva, então não tem problema eu afastar aqui, ele não vai fazer o afastamento. E tem um cubo em cima e um cubo embaixo que vai servir como colisores para as coisas que saem da tela. Então, basicamente isso que a gente tem. Deixa eu tirar esses scripts aqui, não tenho nada disso. Pronto. Então agora vamos começar a programar o nosso jogo. Na minha pasta script não tem script nenhum, vou começar fazendo o script do player. Chamar aqui de player. No script do player eu vou fazer a movimentação básica do player. No caso, eu não vou usar nem rigid body nem character controller, porque a colisão vai ser feita da bala, que vai ser um rigid body, contra o player, que vai ser um colisor qualquer. Então, eu só vou limitar a colisão dele pelo transform. Então, só para usar recursos extras, né? Sem fazer nada muito automático, eu vou programar isso. Então, public float speed. Vou colocar aqui uma constante float que vai me dar o limite do cenário. O limite do meu cenário vai ser aqui mais ou menos uns 10. Então 10 para a esquerda e 10 para a direita. Então vou colocar aqui o valor limite é 10. Eu já vou definir também aqui uma energia para o meu player, public int energia, colocar 10 por padrão e ok. No meu update, não vou usar nada no start por enquanto, eu vou pegar meu input, ponto getAxis, só vai ter movimento horizontal, então horizontal. Eu quero fazer uma rotaçãozinha nesse player, vou colocar aqui ponto rotation, quaternion.euler, 0, vou colocar aqui menos 60 graus, H.
e 0. Se transforme.position.x maior, aliás, colocar o menor primeiro, menor do que meu limite negativo, meu limite inferior, então o meu h vai, se o meu h está para a esquerda, então ele vai ser menos 1, então eu vou somar mais 1 para ele parar de andar para a esquerda. Se meu transforme.position.x for maior que o meu limite, então meu h vai ser decrementado de 1. Quer dizer, meu h vai ser 1 positivo, e aí eu decremento ele. Posso colocar um else aqui, já que uma coisa exclui a outra. Então, se uma coisa, caso contrário, outra. Né? Então, não checa duas vezes o if. Checando um só já resolve. E aí eu atualizo minha posição. Transforme.position recebe aquela velha formulazinha da física, vai ser vector 3 para a direita, right, vezes horizontal, vezes speed, vezes time.deltaTime. Como eu estou usando isso dentro do update, porque tem inputs, então eu coloco dentro do deltaTime. Com isso eu já tenho meu player se movendo. Colocar meu script aqui, deixa eu fechar esses colisores para simplificar minha vida. Colocar uma velocidade aqui de 6 ou 7. Já atribuo energia com o valor padrão. Eu já tenho meu player aqui deslocando de um lado para outro. Muito bem, agora eu já vou fazer meu script para os tiros. Bullet. Os meus tiros também têm velocidade, public, float, speed. Eu vou fazer eles andarem na direção que eles estiverem apontando. E como não tem input, eu vou trocar aqui para fixed update, para ficar mais leve. Transforme.translate. Então ele vai virar na direção que o up dele estiver apontado, uma vez que ele vai para y, vezes speed, vezes time, ponto fixed delta time, porque eu estou dentro do fixed update. Eu vou aproveitar e falar aqui que se caso esse objeto passar sem ser destruído de alguma forma, eu vou colocar limites no cenário, mas vai que ele sai desse limite por algum motivo, então eu vou destruir ele depois de uns 4 segundos. E eu vou colocar também, ele vai ter um rigid body, então ele consegue calcular a colisão. Não vou nem colocar destruição da colisão por aqui não, que eu destruo ele quando ele colidir com alguma coisa externa. Então, prontinho, só isso, nosso script da bala. Vou agora fazer o nosso player atirar. Vou criar um script para arma. Gun. Também vou fazer um script genérico que o sujeito pode escolher, né, qual a tecla que vai fazer ele atirar e o que ele vai atirar. Não preciso disso, não preciso nem disso, nem disso. Então, vou falar o que ele vai atirar, um GameObject, que eu vou chamar de bala. E eu vou também deixar ele escolher qual a tecla que vai ser usada para poder atirar. De novo, se é input, fica dentro do update. Se input.get keydown igual à tecla que foi atribuída ali em cima,
instantiate a bala na posição que esse script tiver com a rotação que ele tiver. Ok, está feito o script da arma. Criando a arma dentro do player, vou clicar no player, Game Object, criar um filho vazio. Então ele já vem como filho do player, vou colocar ele aqui em cima e vou chamar ele de Gun. Vou posicionar ele aqui na parte de cima do player. Dá uma olhadinha aqui meio de lado. Ok, está aqui. Puxa ele um pouquinho para baixo. Vou colocar um rótulo nele. Muito bem, colocar o script. Vou definir a tecla, talvez a tecla espaço. Tá legal. Preciso do prefab da bala. Então, vou criar uma balazinha aqui. Vou criar uma esfera. Colocar essa esfera menorzinha, 0.5 tá bom. Eu criei também uma lista de materiais para facilitar a minha vida. Material preto, opaco, blue, opaco. Esse aqui eu coloquei ele como emissivo, então marquei emissivo e para ficar mais aparente aqui o que for tiro, né? Não tem sombra no tiro, então por isso eu coloco emissivo. E coloquei o vidro aqui da nave como transparente e defini aqui a transparência no canal alfa. Ok, então essa esferinha aqui vai ser minha bala, vou chamar de bullet. Colocar o script da bullet. Dar uma velocidade aqui de uns 25. Transforma esse objeto num prefab. Deixa eu apagar esses prefabs que já existiam. Então, arrasto para cá. Pronto. Já tem uma bullet aqui. Clico na arma do player. Arrasto esse prefab para cá. E pronto. Meu player já atira. As balas são destruídas com o tempo. Vou criar um script para destruir os objetos que colidirem no limite do cenário. Vou chamar de limit destroy. Void on collision enter. Qualquer colisor do tipo rigid body que entrar, collider order, destroy order.gameObject. Só isso vai destruir qualquer coisa que colidir nesse limite. Os limites eu coloquei aqui, um limite aqui em cima. Então, vou colocar esse script aqui. Ele tem um collider só. E o de baixo também. Poderia ser um trigger enter, sem problemas. Vou salvar essa cena. Agora eu vou fazer o nosso controlador. Não, vou fazer o inimigo primeiro. Fazer ele se mover. Então, vou chamar aqui de inimigo. Enemy, né? E aqui vai ficar a lógica do inimigo. Porém, na lógica do inimigo, eu não vou colocar a movimentação dele diretamente aqui. Eu vou colocar essa lógica em outro lugar. Vou começar criando um sistema de waypoints. Vou chamar aqui de waypoints.
Meu sistema de waypoints vai precisar de criar uma listinha de pontos que meu inimigo vai seguir. Então, vou colocar aqui public transform points. Isso vai ser uma lista. E ele simplesmente vai caminhar na direção de um determinado ponto. Então, para isso, eu vou criar um index aqui, int index, para escolher qual dos pontos. Então, fazer aqui que para ele seguir um vector 3 direção vai ser o ponto. No caso, eu vou pegar o ponto pelo index, começando do ponto 0, menos o transform.position. Isso gera um vetor na direção desse ponto, position. Então, tem um vetor apontando para cá. Então, eu vou colocar aqui transform.position mais igual a direção vezes speed vezes... Opa, não tem a variável speed. Deixa eu criar aqui. Public float speed vezes time.fixed delta time, porque eu vou transformar isso no fixed update uma vez que não tem inputs. Agora, para isso caminhar sempre com velocidade constante, eu vou normalizar isso. E para ele passar para o próximo ponto, eu vou falar aqui, se o dir ponto magnitude for menor do que alguma coisa, uma distância bem pequenininha, eu coloco esse index, vai receber o valor do index mais 1. Só que isso aqui vai estourar minha lista, se caso passar do número de pontos. Então, eu vou fazer resto da divisão pelo número de pontos da minha lista. Pronto, então ele vai e depois volta para o primeiro ponto assim que ele terminar. Vou testar isso. Estou fazendo isso aqui só para diminuir o número de linhas de código, tá, gente? Para aparecer tudo dentro da mesma tela, ficar fácil de visualizar. Eu vou criar um objeto vazio, vou chamar ele de path, caminho. Vou zerar a posição dele. Criar um objeto vazio como filho, chamar de P1, colocar ele numa posição inicial, colocar um íconezinho para ele, colocar uma cor diferente aqui, colocar um amarelinho para chamar mais atenção. Então está aqui na minha cena. Vou colocar aqui um P2. Deixa eu mudar o nome. Já vou colocar esse aqui com parênteses. Que aí quando eu copiar e colar ele já vem com o nome correto. Então esse aqui seria o P2, esse aqui o P3, esse aqui o P4, esse embaixo o P5 e esse aqui o P6. E aqui acho que ele já está suficientemente perto do player. Então, agora dentro do meu OVNI, eu vou colocar esse script de inimigo e o script de waypoints. Vou falar que eu tenho 6 pontos. Ele cria uma listinha. Em path, eu vou atribuir ponto a ponto. Speed aqui eu vou colocar uma velocidade mais lentinha, uns 2. Dando play. Ele vai caminhar na direção de um ponto. Quando ele chegar, ele vai na direção do outro. Muito bem, meu inimigo já funciona. Eu vou pedir para ele escolher, vou mudar um movimento aqui, vou colocar um movimento rotatório. Vou colocar aqui Circle Move.
Para fazer um movimento de rotação, eu preciso de um ponto, vector 3, que eu vou chamar de C, de centro. Eu preciso de um raio, public float R. Eu vou falar que esse meu ponto central vai ser a posição que eu tiver, transform.position, mais um vetor para esquerda vezes o raio. Então, justamente para ter minha posição menos o raio, para isso aqui ser o centro e eu poder rotacionar em volta desse ponto que eu defini como centro. Muito bem, então agora para eu fazer ele rotacionar, eu simplesmente vou fazer um float x, que vai ser o centro mais o raio vezes cosseno de um valor t. Esse valor t vai ser o ângulo, então eu vou colocar aqui float t, começa com 0, e t recebe t mais time.fixed delta time, vou usar de novo o fixed update aqui, resto da divisão por um float. Isso aqui vai garantir que meu valor vai ser sempre entre 0 e 1. Só que isso aqui ele tem que ser um valor entre 0 e 2π. Então, vou colocar π é 3.14 e 2π 6.28, para garantir que ele vai dar uma volta completa. Vou fazer a mesma coisa. Aqui é x, aqui é y, aqui é y, e aqui é seno. Muito bem. Então agora eu coloco que transform.position recebe new vector 3, x, y e 0. Em vez de colocar isso no start, eu vou colocar isso no onEnable. Porque quando eu ativar esse script, ele vai zerar o meu tempo e vai pegar qual que é o centro atual dele, não o centro quando iniciou o jogo. Então pronto, vou colocar isso aqui dentro da minha navezinha, o meu inimigo. Então ele tem já um script de waypoint e agora ele vai ter o script de movimento circular. Vou colocar um raio igual a 2 aqui e vou deixar ele desabilitado. Então ele está caminhando e de repente eu posso parar o caminhamento dele aqui e falar, agora roda. Para de rodar, continua seu movimento linear. Então posso ficar trocando esses scripts. Então eu vou fazer isso aqui dentro do inimigo. Tipo, ora ele vai fazer uma coisa, ora ele vai fazer outra. Então eu tenho um script chamado waypoint. E eu tenho um script chamado circular move. Circle move. Se eu colocar ele void para linear move, ele vai fazer o waypoint.enable igual a true e o circular move.enable igual a false.
E se eu quiser que ele rotacione, deixa eu só chamar ele de circle para não confundir com esse aqui. Eu faço o contrário. False. E esse cara igual a true. E o que eu vou fazer agora é colocar aqui dentro do start para ele ficar trocando esse movimento. Vou colocar aqui, troca. Vamos colocar change move. Vou colocar um booleano aqui. Bool is linear. Colocar aqui linear é igual a true. E o é linear, eu faço o seguinte, é linear é igual ao contrário do que é linear. Então, se linear for verdadeiro, ele vai receber falso. Se for falso, ele vai receber verdadeiro. E se é linear, ele ativa o linear move. Linear move. Caso contrário, ele chama o circle. E isso vai acontecer invoke repeating de tanto em tanto tempo. Chamar o change move a cada 8 segundos. Posso até definir um tempo aqui. Public float time change. Prontinho. Então agora eu consigo implementar qualquer tipo de movimento e mudar esse tipo de movimento em tempo real. Então olha lá, ele tem um movimento linear usando o waypoint e um movimento angular. Eu vou falar que a cada 5 segundos ele troca. Está rodando, vai ficar 5 segundos rodando, depois ele passa a ser linear. E observem que ele fica trocando essas duas variáveis aqui, ó. Agora ele roda. Agora ele vai andar. E ele vai andar seguindo o caminho do waypoint dele, né? Parou, dá uma rodadinha. Vai seguir. Muito bem. Então agora eu já tenho meu inimigo. Vou fazer meu inimigo atirar. Para isso, só criar um script de spawner que vai instanciar objetos automaticamente. Public GameObject OBJ, que eu posso usar isso genericamente, não precisa ser necessariamente para uma arma. Public float delay, public float time. De novo, invoke repeating. Vou chamar o método spawner, void spawner, spawn na verdade, porque o método não pode ter o mesmo nome da classe. Então eu vou chamar spawn, delay, tempo de espera, time, quanto tempo entre uma execução e outra. Instantiate o objeto na posição, na rotação. Prontinho. Voltando para o nosso OVNI. Um erro aqui no script, deixa eu ver o que é isso. Vou
collision enter. Tem um script fora aqui. Então, aqui no meu OVNI, criar um objeto vazio como filho, chamar de GAN, colocá-lo aqui embaixo. Vou rotacionar isso 180 graus para ele apontar para baixo, lembrando que bullet segue na direção de Y. Colocar o spawner nesse objeto, delay 0, tempo a cada 2 segundos. Ele atira, ou cada 1 segundo. Isso tem que testar. E aí eu coloco nosso bullet aqui. Muito bem. Então agora é só fazer a lógica de colisões. Isso vai estar no nosso player. Se player. Aqui a gente já colocou energia. Se player on collision enter com outro objeto que tem a tag if other.gameObject.compareTag for bullet, então ele perde energia. Energy menos menos, já que é inteiro, destroy other.gameObject, ele destrói o tiro e pronto. Posso falar que se energia for menor ou igual a 0, então o player die. Tem que implementar isso. Vou aproveitar e já fazer o scriptzinho que faz ele piscar. Chamar esse script de blink. Esse script precisa pegar o material do objeto, um booleano, is blinking, saber se ele está piscando. Preciso de 2 cores, uma cor secundária e uma cor principal, que é a cor do objeto. E uma variável float t, que vai ser um contador. No start, eu pego o material a cor inicial do meu objeto. No meu update, no caso pode ser um fixed update, eu vejo se ele está piscando. Se ele estiver piscando, eu vou fazer um ping-pong aqui, ff.pingpong com time.time, colocar vezes 10 para ficar mais rapidinho. Isso vai variar de 0 a 1 e eu vou fazer que meu material.color recebe color.lerp entre a cor 1 e a cor 2 com esse parâmetro t que vai e volta. Se eu ativar esse blink, public void play blink, então vou chamar essa função de fora, eu vou colocar aqui isBlinking é igual a true e invoke uma função que vai stop blinking, que vai fazer ele parar de piscar. Vou dar uns 2 segundos para isso. Essa função stop blinking não precisa ser pública, porque ela vai ser chamada só internamente, e ela vai
setar a variável blink para false, que ele não está piscando mais, o tempo para 0, para de contar, e o material.color recebe a cor inicial. Prontinho. Preciso colocar esse script no material, no objeto, que tem um material que eu quero mudar de cor. Então, vou colocar blinking aqui. O material é esse. E agora, no meu script do player, eu verifico se houve a colisão. E agora eu chamo aquele script de blinking. Public blinking blink. E falo, tomou tiro? Blink. Play o blink. Então agora ele vai tocar a animação de piscar. Podia ser feito com animação? Também podia. Eu fiz com código. Corrigindo algumas coisinhas aqui, temos que o objeto bullet ele tem que ter o componente rigidBody. Então, adicionar ele aqui, ó, rigidBody, rigidBody, tirar a gravidade, porque o tiro pode não precisar de gravidade, né? Estamos no espaço. Colocar a tag bullet. Pronto. Então agora no meu player vou adicionar aquele script de blink. Blink. Ok. Adicionar esse script aqui. Aqui eu faço referência para o material que eu quero que pisque. No caso, eu vou fazer aqui o da cápsula principal do objeto. Então, arrastar a cápsula para cá. O material da cápsula. Na verdade, peraí, o script de blinking deve ficar aqui na cápsula. Então, vamos colocar ele aqui. Ok, o material vem para cá. Já estava certo. E agora sim, esse blinking da cápsula que vem para cá. Pronto. Mais uma correçãozinha no script do player. Aqui, collision enter, estava escrito aqui collider, e não é collider, é collision. Então, pronto. Deixa eu voltar a tag aqui para o lugar. Feitas as correções, vamos testar. Salvo. Então, pronto, minha nave já pisca. Eu atiro no meu inimigo. Por enquanto, não acontece nada. Eu estou perdendo energia aqui, né? Já estou com 6 de energia, estava com 10. 5, 4, 3, 2, 1. E aí, no caso, não fiz o script de die, né, ainda. Então, vou agora fazer a mesma coisa para o inimigo. Vou fazer referência para o mesmo script de blinking. Public blinking. E se ele recebe algum tiro, não tem aqui o collision enter, deixa eu implementar isso, void collision enter, collision order. Então, posso colocar um sistema de energia aqui, né? Caso não tenha energia para o inimigo, vou colocar. Então, public int energy, colocar 5 de energia e ele perde 1. Na verdade, 3 tá bom. 3. Então, se ele colidir com alguma coisa, se ele colidir, if order.gameObject.compareTag bullet. Podemos fazer aqui uma bullet do inimigo e a bullet do player, tá? Então pode ser que um inimigo não pode atirar em outro, por exemplo, né? Então aí é bom colocar duas tags diferentes. Então eu vou chamar o script de blinking .start
Ah, é play, não é start, não. Então, voltando aqui para o inimigo. Play blinking. E energy menos menos. Então, perde 1 de energia. E se energia menor ou igual a 0, destrói game object. Em toda forma, destrói other.gameObject e destrói o tiro. Pronto. Testando. Ah, falhou, que eu esqueci de fazer referência aqui, né? No inimigo, preciso colocar... Vou colocar o blinking aqui na parte de baixo da nave. Pronto. Então, preciso do script de blinking, que foi aqui. Vou jogar isso para cá. Pronto. Cuidado com o invoke, que a gente pode estar invocando um método que já foi destruído. Então, foi o que aconteceu aqui, né? Deixa eu confirmar isso. Vamos ver se não tem mais um colisor aqui. Indesejado. Não, ok, tá tudo certo. Só puxar isso aqui um pouquinho para baixo para não correr o risco de estar colidindo com a própria bala. Vou ver onde que está ouvindo colisão aqui. Ah, tá faltando material. Ok. Agora acho que sim. Isso. Ah, então, sem erro. Ok. Então agora, eu esqueci de voltar o valor da variável para o padrão. Ah, isso ocorreu porque o objeto ele foi destruído e quando ele foi destruído ele não chamou o play ainda. Então vou colocar aqui no onEnable que ele vai chamar o stop blinking. Foi bom isso ter acontecido, né? Então quer dizer, quando eu vou desabilitar o objeto ou destruir ele, ele toma cuidado de pegar meu material e voltar o material para o lugar. Senão ele vai pegar esse material e vai deixar ele com a cor no meio do caminho. Vou voltar aqui para vermelho. Afinal de contas, ele está editando o material. Estou mudando a cor aqui errada. Vou colocar aqui vermelho. Aqui é verde. Azul.
Ok. Vamos ver se ele voltou. Voltou. Muito bem. Agora eu posso transformar meu OVNI num prefab e instanciar alguns assim que quiser. Então, OVNI. Agora esse é um prefab. Posso apagar ele daqui. Colocar um sistema de spawn. Spawner. Coloco o script de spawner para esse objeto. Ele vai spawnar inimigos. Delay 0 a cada 20 segundos. Talvez menos. Vou colocar 10 segundos e isso precisa ser balanceado durante o jogo. Ele criou outro. Né? Posso colocar esse objeto para ser spawnado fora da tela. Então ele vai ser criado. Talvez não tão fora. Talvez meio para cá. Começar o estado dele em vez de rodando. Fazer o estado dele. Cadê? Se bem que eu acho que isso está aleatório. Um grande problema. Eu preciso pegar todos esses objetos aqui, ó, dos meus waypoints. Meus waypoints, eles não têm referência aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, um detalhe interessante. Eu vou pegar esse objeto aqui em modo de cena. Eu vou colocar aqui, olha, GameObject, Path, é o caminho. Vou pegar GameObject com G maiúsculo, .find, Path. Isso, ele vai pegar esse objeto em cena, ele vai procurar esse objeto dentro da cena. Agora, eu vou falar que points vai receber path.getComponents in child. Então, pegar todos os componentes aqui dentro dos filhos, né, que sejam do tipo transform. Isso vai me dar uma lista. Então, ele vai pegar a lista de todos os transforms que tiver aqui dentro, e os transforms que estão aqui dentro são todos os pontos, e aí eu tenho acesso, sem precisar fazer referência no que está na cena. Então, olha aqui, em Path eu tenho todos os transforms, então ele vai pegar, vai primeiro procurar um objeto em cena que chama Path, e depois procurar todos os componentes transform dentro dos filhos. Vamos ver se isso funciona. Vou pegar meu OVNI aqui, cadê? Olha, agora ele está caminhando na direção correta. Então, olha, ele preencheu automaticamente essa lista aqui. Ele está incluindo na cena o próprio path, que está aqui na posição 0. Eu vou mexer todos eles para cima e vou puxar os pontos para baixo, que aí eu garanto que ele vai começar sempre ali no meio, lá em cima, como o primeiro ponto. E prontinho, né? Já temos o sistema. Agora, falta fazer o Game Controller para fazer o sistema de vida e de controle de fases. Game Controller.
isso aqui pode destruir minha nave. Deixa eu colocar ele do lado de fora. Colocar ele mais para cá, porque senão a nave pode estar caminhando em direção ao final da cena. E vou pegar esse bloquinho do final da cena e jogar ele mais para cima, só para garantir que ele não vai bater ali naquele bloquinho e ser destruído. Lembrem-se que eu destruí todos os objetos que batem ali, né? Então pronto, deixa eu colocar agora um Game Controller em cena. Game Object vazio, Game Controller. Isso vai receber o script do tipo Game Controller. Meu Game Controller ele vai ser um singleton. Então, public static Game Controller controller. Vou colocar aqui, por exemplo, as vidas do player, né? E a pontuação. Então, vou colocar int score, começando com 0, int life, começando com 3. Vou criar dois métodos aqui, public void add score, int s, meu score recebe o que eu tiver em score, mais s. Public void hit, de causar um dano na nave, ou melhor, die, né? Die, que é o método que eu tinha falado que ia implementar. Então, life menos menos. Se life menor ou igual a 0, game over. Chamar o gestor de cenas. Using Unity Engine .scene Manager. Então ele vai chamar o Scene Manager .load scene game over. Prontinho. Controller recebe este. Como eu só tenho uma fase, tá? Vou fazer só desse jeito mesmo, já é o suficiente. Então agora eu posso adicionar vidas, adicionar score e posso retirar vidas. Opa, aqui não é Game Object, Game Controller. Game Controller. Agora sim. Muito bem. Para a gente testar isso, eu preciso pegar no script do player ou do inimigo. Quando eu destruo o inimigo, gamecontroller.controller.addscore. Vou colocar cada inimigo vale um ponto. Quando o player morre, vou pegar o script do player. Então, gamecontroller.controller.die. Poderia desabilitar o objeto game player por um tempo e habilitar ele de novo. Vou até fazer isso, um detalhe interessante. Pegar o meu game controller e vou fazer o seguinte, void respawn player. Eu vou desabilitar o player por um segundinho e spawnar ele de novo. Só que, para fazer isso, quando eu chamar esse die, eu vou chamar die com Game Object, que eu vou chamar aqui de player, para não ter que fazer referência do player na cena. Então, olha que interessante. Eu vou falar que player.setActive é igual a false. Ele desabilita o player. E vou dar um invoke
Eu vou criar um game object aqui, player, que aí eu posso passar para esse player this.player recebe player. Então, quando o player chamar Kidai, aí ele sabe qual dos players, né, qual objeto player está morrendo. Então, vou colocar invoke respawn player. Depois de 2 segundos, então ele vai pegar o player.set active igual a true. Pronto. Preciso fazer um script agora para HUD. E última coisa, HUD na HUD faço referência para os elementos de UI. Preciso de text, txt score, public, text, txt, life. Criar 2 métodos, public, update, life, atualizar a vida, onde eu vou passar quantas vidas eu tenho, colocar L de life, txt life.text recebe vidas mais L. Fazer o mesmo método para score. Public, void, não retorna nada, update score, vou passar como parâmetro a variável s de score, txt score.text recebe pontos mais a variável score. Isso também é um singleton, ou seja, isso vai ter acesso por uma única variável no nosso sistema. Então, public static HUD void start HUD recebe esta HUD. Então, o meu game controller pode falar, olha, perdeu vida? HUD, pega a sua HUDzinha aí e update life para o valor que eu tiver em lives. Se eu fizer pontos, HUD, pega a sua HUD e update score com o score que eu estiver guardando aqui nas minhas variáveis. Prontinho. Maximizando aqui o código, tanto do Game Controller. Vou fazer o teste. Colocar aqui na minha HUD o script de HUD. Acho que tem um erro em algum script aqui, deixa eu ver. Game Controller. Ah, tá. Daí eu tenho que passar este Game Object, né? Game Object. Como eu disse, eu mudei ali para ele passar o player. Tem mais algum erro? Não, acho que é isso mesmo. Ah, collision. Prontinho. Minha HUD vem para cá. Faço referência para o score e para as vidas. E agora vamos testar. Ah, preciso dar um update aqui de cara para ele passar os pontos e a vida para o tanto certo, né? Então, no meu Game Controller,
Deixa eu ver onde meu game controller está. No meu start eu falo HUD, pega a HUD e update life para life e HUD.update score para o valor de score. Agora sim, finalizamos. Fazer só mais a tela de final e a tela de abertura. Então agora temos vidas, temos pontos. Nosso player atira, os tiros somem quando batem ali na barreira. Tem um inimigo que é spawnado. Eu perco energia. Não estou vendo energia aqui não, mas... Pronto, fiz pontos. Já vem outro inimigo aqui. Deixa eu chamar aqui. Ele vai perder mais energia. E ele vai dar um erro porque eu não tenho a cena de final, né? Pronto. Ah, faltou? Não, faltou não. Meu player volta depois de um tempo. Então não tem a cena do game over aqui ainda, né? Então, ok. Vamos fazer essas duas cenas. Salvando essa, criar uma cena nova. Criar uma cena bem simplesinha, com um botão. Colocar meu canvas para ajustar com a resolução. 1090, 1920 por 1080. Meu botãozinho aqui. Aumentar minha fonte. Vou colocar ela com Best Fit. Não é Rich Text. Vou colocar um botão de Start. Não vou fazer muita coisa não, só colocar um painel aqui no fundo. Ele tem que ficar atrás do botão. Vou pintar ele com o background. Tirar a transparência. Mudar a cor do botãozinho. E colocar um texto em Invader Space. Invaders. Trocar a fonte. Best Fit. Não é Rich Text. Fonte branca. Ancorado no meio. Ok. Script para mudar de cena. btn change scene. Pode ser usado tanto para o start como para o restart. Using Unity Engine .sceneManager, um método público, void onBTN load scene, passar o nome da cena, public string scene, sceneManager.loadScene e aqui o nome da cena.
Prontinho. Colocar esse comando dentro do botão aqui. Preciso de um objeto para isso. Vou colocar esse código no próprio Canvas. Então, jogo o Canvas para cá. btn load scene. btn load scene. Ok. Vou salvar essa cena como outra coisa. Salvei. Salvar isso como menu. Vou salvar de novo como Game Over. Em vez de Start, vou trocar para Restart. Em vez de Invaders, Game Over. Colocando as cenas aqui. Já tem o menu, level 1, Game Over. Então vamos testar o jogo todo. Tudo salvo, play. Clicando no Start. Eu não mudei o nome da cena, né? Tem que colocar aqui level 1. Na verdade, 01. E na tela de Game Over, preciso trocar aqui no botão, no Canvas, vou chamar isso aqui de menu. Clicando no Restart. O que o Event System está nos dizendo aqui? O botão ele está atrás da minha caixa de texto aqui, por isso que ele não está pegando clique. Olha que legal. Fazer o mesmo lá na outra cena. Pronto, agora sim. Agora clica no botão, muito bem. Esperar os meus inimigos aqui. Já vem um. Consigo destruir, levo tiros. Game over. Restart. Joga de novo. Muito bem, então era isso. Temos um joguinho aí funcional. Grande abraço, gente. Até a próxima.